Aí. Já. Oi, gente! Tudo Boa bem? noite, Boa noite. Sejam bem-vindos. Ajeitando alguns detalhes da câmera. Veja aí como é que está a imagem. Ok, né? Quem foi? A Elisu está com a câmera, a Emma está verificando aí os nossos participantes. O Nai está dando apoio moral aqui, né? Cantando também. E o Zeu vai me ajudar com os pedidos de hoje à noite, né? O Zeu vai ajudar com os pedidos. E essa aqui está ao meu lado me dando meu apoio aqui para eu poder continuar firme, né? Ok, nós estamos nesse momento compartilhando os links, né? A Eliana está colocando o link da transmissão, porque essa transmissão é uma transmissão pública. Então, no caso, você pode, não precisa ter Facebook para você poder, então, assistir a programação. Você pode assistir a programação justamente mesmo sem ter Facebook, sem ser cadastrado no Facebook. E daí eu tanto estou compartilhando o meu status, como também estou compartilhando no grupo de oração da Ebenezer, no grupo dos adolescentes, tá certo? E aqui, já no dos adolescentes? Já, então eu vou tirar aqui os adolescentes e vou colocar então só no grupo da Ebenezer, aí no meu status. E aí as pessoas podem acessar direto no Facebook, porque é uma transmissão pública e não necessita ser cadastrado no Facebook. Eu vou dar uma desligada meu aqui para diminuir o peso da rede, para não acontecer o caso de ter tantos aparelhos na rede e assim dividindo a internet. Seja bem-vindo mais uma vez, uma boa noite, Deus abençoe você, que a programação de hoje à noite enriqueça, que essa programação de noite também traga você conhecimento da palavra de Deus. Obrigado. Então, eu gostaria de começarmos hoje cantando um cântico verdadeiro adorador, tá certo? Verdadeiro adorador. Esse é um cântico muito conhecido em muitas nossas igrejas. E ela tem uma pequena alteração onde diz: Pai, assim como a Davi, que diz: vem e derrama sobre mim. Nós colocamos: tu derramaste sobre mim, porque como é uma ilustração do Espírito Santo, nós já possuímos o Espírito Santo, nós já temos o Espírito Santo. Então nós não precisamos que Deus venha, mesmo ilustrativamente, metaforicamente, derramar de novo. Então Ele já derramou sobre nós. Pai, sei que o
Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pedimos que o Senhor nos ajude a louvarmos ao Senhor cada dia mais de coração. Faz de nós verdadeiros adoradores, não no sentido de simplesmente salvos, mas que o Senhor faça com que nossa vida, todo o nosso ser, não só neste momento, mas em cada momento da nossa vida, esteja comprometido, esteja alegre, satisfeito e concentrado na adoração ao Senhor. Pedimos que também, nesse momento agora, o Senhor faça com que nossas mentes se voltem completamente à adoração da Tua glória, da Tua grandeza. Que nada neste mundo nos impeça, nos tire esse momento de adoração para o Senhor, esse momento em conjunto, esse momento coletivo, em que nós queremos levantar nossas vozes, onde nós estamos, seja no trabalho, seja, ó Deus, talvez até no transporte, seja em casa, seja com a família, seja sozinho, mas que todos possamos estar louvando ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade, que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de cantar com vocês 2 hinos, como geralmente nós fazemos, e eu já gostaria de introduzir a ideia do assunto de hoje à noite, né? A felicidade em Deus. E gostaria de cantar com você, primeiramente, no 375. 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. 375. Deixa eu só me atualizar aqui. Três, sete, cinco. 375. Cantemos. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo
Tem um outro hino, que é um hino que já faz tempo que nós não cantamos, mas ele é o 395, que ele tem o título de Cristo Satisfaz. 395. Esse tá bem encomendado. 395, Cristo Satisfaz. Não preciso ter, mas sim celestes bens, em falsa paz ou vão prazer, o quanto crente tem, eterno gozo no Senhor, poder desfrutar do seu amor, com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Por esse amor nos Salvador, agora estou contente, agora estou contente. No mundo as honras para mim perderam seu valor, já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfar. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Muito bem, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Obrigado, Elisua. Elisua é minha assistente de material aqui também, né? Abrir as suas Bíblias para... Yes, lá dentro, por favor. A profecia de Abacuque. A profecia de Abacuque. Abacuque capítulo 3. 3, Abacuque capítulo 3. Bacuque? Abacuque. E parece um Parece animal. cookie, né? Mas é Abacuque. Não é o cookie em inglês, né? Que é biscoito, né? Mas é Abacuque. Sim. E aí tem algumas traduções possíveis para o nome de Abacuque, né? Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Mas Abacuque capítulo 3, do verso 17 ao verso 19, é um dos meus textos preferidos da Bíblia. É Abacuque capítulo 3, 17 e 19, certo? Esse é um daqueles textos que eu amo. É o texto de Abacuque capítulo 3, do verso 17 ao verso 19.
Assim diz a palavra de Deus, Abacuque capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vamos meditar em Abacuque. Eu vou pedir a Elisua, tá certo? Ela vai posicionar a câmera para mim, e aí eu pediria que alguém auxiliasse com os botões de baixo, né? Porque a gente vai tentar, vamos diminuir também. Ok, ótimo. Certo, pode trazer, é que você baixa. Certo, muito obrigado. Nós começamos hoje uma nova série de mensagens com base na profecia de Abacuque. Para você entender mais ou menos como é que eu e a maioria dos pastores escolhemos as mensagens, em geral, os acontecimentos nos ajudam a entender ou a discernir o que é melhor para ensinar naquele momento. Não é difícil porque, exatamente por causa das coisas que estavam acontecendo, Deus enviou sua palavra através dos seus profetas, dos seus servos ao seu povo. Então a única coisa que nós precisamos é orar para ter discernimento espiritual, para pregar aquilo que é a vontade de Deus. O livro de Abacuque, eu creio que é um livro que não vai em nenhum momento deixar de ser útil. Mas eu creio que nesses dias que nós estamos enfrentando tantas dificuldades, tantos problemas, tantas indefinições e tantos problemas no sentido social dessa pandemia, de ver tantos planos frustrados, como também de tantos acontecimentos, até mesmo revoltantes no nosso Brasil, Abacuque é um texto que deve nos trazer o conforto, esperança no nosso Deus, naquele que dirige todas as coisas, que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Esse texto que eu usei para introduzir, eu gosto muito dele, mas hoje eu gostaria de fazer uma caminhada no Antigo Testamento, porque praticamente Abacuque já é um dos últimos livros, depois dele só Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Então já é um das últimas profecias dadas no Antigo Testamento. Então eu gostaria de que você primeiro tivesse uma ideia de como é que nós vamos chegar aqui em Abacuque, nós pudermos entender essa profecia. Algo muito importante que você precisa perceber em Abacuque é que a profecia de Abacuque, o livro de Abacuque, é Deus tratando com o seu servo. O objetivo aqui da profecia não é simplesmente denunciar um pecado, falar da nação de Israel ou contra a nação aqui babilônica, mas a ideia principal desse livro, quando Deus pediu que Abacuque escrevesse esse texto, o objetivo era de Deus era deixar registrado através do seu servo como ele trabalhou os problemas no coração do seu servo, como ele trabalhou as aflições do seu servo, como no caso do livro de Jonas. O livro de Jonas não é simplesmente para contar a história de um profeta que foi engolido por um grande peixe e o reavivamento de Nínive. Isso são coisas importantes, sim. Mas o principal objetivo do livro de Jonas é mostrar como Deus tratou do seu profeta, um profeta com um coração duríssimo. Aqui também temos Deus trabalhando com um servo dele, o servo Abacuque. Eu preciso que você perceba, e aqui começa a nossa caminhada para você entender a profecia de Abacuque, da promessa de Deus
da posse da terra prometida. Então nós vamos passar por vários textos. Deus prometeu a posse da terra da Palestina, a chamada terra prometida, a terra de Canaã, aos patriarcas, a começar por Abraão. Vamos começar em Gênesis capítulo 12, verso 6 e verso 7. Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7. Nesse texto nós lemos o seguinte, Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7. Nesse texto você vai me acompanhar, onde diz: atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Capítulo 13, verso 15. Capítulo 13, verso 15. Diz assim, Gênesis capítulo 13, verso 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Capítulo 15, verso 12 até o verso 21. E nesse caso aí, eu gostaria de só mostrar algumas coisas para você. Capítulo 15, verso de 12 a 21. Né? Versículo 13 diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais, falando para Abraão, em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E aí você vai ver no final do capítulo, e você tem no verso 18: fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gergaseu e o Jebuseu. Então, todas essas são heranças da terra. E você ainda vai ter uma demonstração no capítulo 17, verso 8, Deus falando a mesma coisa. No capítulo 26, do verso 2 ao verso 3, Gênesis capítulo 26, não é? Gênesis capítulo 26, do verso 2 ao 3, já é Deus falando com Isaac. Diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Gênesis capítulo 28, não é? Gênesis capítulo 28, verso 13, Gênesis 28 e 13, nós lemos o seguinte, já Deus falando com Jacó. Diz assim: perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. E isso passou-se para o filho de Jacó, para José, que era um homem temente a Deus. Próximo à sua morte, José faz menção dessa promessa de Deus. Capítulo 50 de Gênesis, do verso 24 ao verso 25. Capítulo 50 de Gênesis, versos 24 ao verso 25. Diz assim: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui.
Então você percebe a fé que José tinha sobre essa promessa de Deus. E isso acontece. Êxodo capítulo 33, verso 1, não é? Êxodo 33, vamos abrir a Bíblia. Êxodo capítulo 33, verso 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. E aí salte comigo para Deuteronômio, capítulo 1, verso 8. Deuteronômio, capítulo 1, verso 8. Como eu disse, é um passeio na história do princípio da terra para a nação de Israel. 1, verso 8. Olha o que diz aqui. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois dele. Então você percebe que Deus está aí trazendo essa geração que ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó e dando a terra que ele prometeu para eles, não é? E o Senhor deu leis específicas contra a idolatria e a injustiça nessa terra. Eu gostaria de começar com Êxodo capítulo 23. Volte para Êxodo. Olha o que Deus falou para o seu povo. Quais foram as leis que Deus deu ao seu povo? Capítulo 23, nós vamos ler, por exemplo, o versículo 1 em diante. Isso é importante, tudo isso, para entendermos a profecia de Abacuque. Quando ele diz assim... Capítulo 23 de Êxodo, verso 1 em diante. Não espalharás notícias falsas, nem dará mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. De falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Não é? Deuteronômio, capítulo 17, do verso 1 ao verso 13, vai novamente esse texto. Eu não vou ler porque ele é um texto também grande, eu preciso ir mais à frente. No versículo 13, Deuteronômio 17, do 1 ao 13, ele vai falar que eles deveriam abandonar a idolatria, não aceitar a idolatria, mas também eles deveriam ter cuidado no julgamento. Eles deveriam cuidar e deveriam ser zelosos e também deveriam ser pessoas que não afligiriam, por exemplo, aqueles que são pobres e necessitados. Eles não deveriam cometer injustiça. E o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, não deveriam ser afligidos, nem injustiçados, pois o próprio Israel já havia passado por isso. Em Deuteronômio capítulo 24, olhe comigo, Deuteronômio 24, verso 14 ao verso 18. Deuteronômio 24, do verso 14 ao 18, diz assim. Deuteronômio 24, 14 a 18. Deixa eu ver se aí. Opa, eu estou em Levítico. Por isso que eu não estava achando o texto bem ali. Deuteronômio 24. Estava procurando um texto aqui, não achei porque eu abri no lugar errado. Do 14 ao 18. Diz assim: Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra, a tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado.
Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Então você percebeu aí? Há uma lei muito específica para que não houvesse injustiça, para que não seguisse idolatria. Então Deus deu lei claras, e não só isso, por conta da obediência, Deus diz na sua lei que a mão dele seria pesada, sendo este bem específico no seu castigo. Olha o capítulo 28 comigo, do verso 32 em diante. Capítulo 28, verso 32 em diante. Ele vai dizer sobre esse problema da injustiça, tá certo? E sobre justamente não seguir as leis do Senhor. Ele diz, olha, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conhecestes, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos, nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tá certo? E diz, o Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti uma grande que não conheceste, nem tu e nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedras. Né? E assim ele vai continuar, né, exatamente falando sobre essas maldições por conta da desobediência do povo de Deus para com as leis de Deus. Eu acho incrível como Deus fala isso muitos anos atrás, fala isso de uma forma dura, prevenindo o povo, quando eles entrassem na terra, eles tivessem cuidado de obedecer ao Senhor. Então vem a época dos juízes. E aí, já na época dos juízes, o povo começa a se afastar de Deus. Hein? Quando você lê Juízes, você percebe o declínio da nação de Israel. O autor de Juízes, ele coloca que um dos motivos que aquilo aconteceu, porque não havia rei Israel. Mas na realidade, o final do livro de Juízes é para mostrar que há uma ansiedade pelo rei verdadeiro, o rei que vai de fato trazer justiça e esperança. Mas os juízes há um declínio, o povo se afasta. Tanto o povo, os líderes e até os sacerdotes se corrompem e vira uma bagunça. É então quando o povo quer um rei, acha que a solução é um rei terreno, e aí Deus permite isso ao povo, e Saul é o primeiro rei, um benjamita, e ele passa a reinar, mas é um rei segundo o coração do povo, como o povo desejava. E ele acaba sendo um homem que se entrega ao pecado e à carnalidade. Depois dele, ascende ao reino, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não um homem perfeito sem pecado, mas um homem que tinha um coração voltado para Deus. Um rei sempre lembrado pelo próprio Deus como exemplo dos reis. Depois de Davi, o seu filho, Salomão. Esse foi o homem que construiu o templo ao Senhor. Tinha tudo para ser um reino maravilhoso, mas ele desobedeceu a lei de Deus, colocando riquezas para si, mulheres para si, e como dizia a palavra, essas mulheres perverteriam o seu coração. E por causa do pecado de Salomão, Deus permitiu que a nação de Israel, que era uma única nação, se dividisse em duas. Isso aconteceu no reinado do filho de Salomão, Roboão. 10 tribos que ficaram chamadas como as tribos do norte, ficaram com Jeroboão I, um idólatra que desviou a nação de Israel do Senhor. E 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram com a casa de Davi, no caso com Roboão. A partir daí, o povo de Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, tá certo? E aí começa toda uma história, você tem o livro de Reis, 1ª e 2ª Reis, para mostrar como foi no norte a decadência, porque já começou complicado. Jeroboão, com medo que o povo voltasse para Judá, para a família de Davi, instituiu a idolatria oficial em Israel.
e aí não permitia a adoração a Deus e acabou se tornando um culto misto, o culto do reino de Israel. O povo de Judá, que era o descendente de Davi, ora melhorava, ora piorava, teve bons reis, teve reis péssimos, né? E assim nós vemos a história desses dois reinos irem andando até que em 721 a.C., por conta da idolatria de Israel, no reinado de Oséias, e você encontra isso em 2 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 6, no 9º ano de Oséias, o rei da Síria invade a Samaria, invade Israel, toma Israel e leva totalmente cativo toda a nação de Israel para a Síria. E de lá da Síria manda outras pessoas para colonizar as terras de Israel. Nesse tempo em que foi levado a nação de Israel, ao reino do norte, o reino de Israel, no reino do sul, no reino de Judá, estava no poder Ezequias, um dos descendentes de Davi, temente ao Senhor, que desde o primeiro ano do seu reinado tomou como propósito servir ao Senhor. Mas é possível que, muito mais motivado e como alerta do que aconteceu, porque quando ele estava no 6º ano do seu reinado, ele viu o que aconteceu com o reino de Israel por conta da idolatria. E eu creio que isso também ajudou Ezequias a perseverar no Senhor. A Bíblia diz que não houve um homem como ele que confiasse no Senhor, nem antes nem depois. Então Ezequias foi um homem que confiou de fato no Senhor. Isso fica registrado tanto nos reis como em crônicas. Ezequias então morre e sucede a Ezequias 2 reis ímpios, seu filho Manassés e seu neto Amon. 2 homens que deveriam ter aproveitado as histórias, tudo o que tinha acontecido no passado, as vitórias de Ezequias e tomado isso como providência, inclusive as vitórias de Josafá, tá certo? Que foi um homem também temente ao Senhor, e tomado o propósito de servir a Deus, sabendo da palavra de Deus, sabendo sobre a lei de Deus. Mas esses homens, pelo contrário, se jogam o que é mal ao Senhor, e o Senhor então cada vez mais vai cirando contra Israel. É quando, ou melhor, contra Judá, que também fazia parte de Israel. É quando então sobe ao poder, em cumprimento à palavra do Senhor. Eu gostaria de abrir com vocês 1 Reis capítulo 13, verso 2. 1 Reis capítulo 13, verso 2, onde há uma profecia. 1 Reis capítulo 13, verso 2. Diz assim: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Isso era um homem de Deus que profetizou contra Jeroboão I, quando Jeroboão instituiu a idolatria oficial no reino de Israel. Então Deus mandou um homem de Judá para lá, para dizer, olha, isso vai acontecer. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 29, 2 Crônicas, capítulo 29, você percebe o seguinte, 2 Crônicas 29, verso 3. No primeiro ano do seu reinado, né? Deixa eu só ver aqui, eu peguei errado, desculpa, irmãos. É 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas 34. Diz assim, 34:1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ora, irmãos, Josias reinou de 649 a 609 a.C.,
desde 641, quando ele tinha 16 anos, Josias voltou-se para o Senhor. E aos 20 anos ele começa uma reforma religiosa em Jerusalém, retirando todos os ídolos. Mas pelas escrituras sagradas, mas é aos 26 anos de Josias, aos 26 anos de idade dele, que ele, diante da exposição da palavra de Deus, a tia Mel, ela falou domingos atrás sobre essa história, né, do rei Josias, sobre a palavra de Deus. Quer dizer, os reinos, principalmente de Amon, deixaram a palavra de Deus esquecida. A coisa estava tão horrível que a palavra estava mesmo no templo, mas estava esquecida lá, o rolo. E o que é que aconteceu? Quando Josias manda fazer essa reforma, eles fazendo a reforma encontram a palavra de Deus, a lei, e leem para o rei. E quando o rei escuta a lei de Deus, aquilo que eu li para vocês ali atrás, principalmente sobre as bênçãos e sobre as maldições, o rei entra em desespero. A Bíblia diz que ele rasga suas vestes, Josias rasga suas vestes. Você percebe isso claramente aqui no capítulo 34 de 2 Crônicas, no verso 14, né? E diz assim, né? Olha, quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, e Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Achou, né? Não era uma coisa que estava sendo utilizada. Ele estava lá, olha, achei um livro, é a Bíblia, não é? Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fizeram. Contaram dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigiram a obra e dos que executam. Relatou ainda: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Olha, ele me entregou um livro aqui para ler para o Senhor, não é certo? E aí era o livro da lei, era o livro de Moisés. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei Ilquias a Ilcão, filho de Safá, Abdom, filho de Milca, e a Safã, o escrivão, e a Azias, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelo restante de Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Viu só? Diante da exposição da palavra de Deus, Josias se converte ao Senhor. Ele vê a ira de Deus, ele vê o seu pecado, ele vê o que foi feito. Ele diz: Deus está extremamente irado conosco. Vão lá e veja o que Deus vai dizer. E Deus claramente diz para Josias que ele vai trazer isso. Olha só o que é dito aqui no versículo 23. Então lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar, e não se apagará. A profecia continua dizendo que isso não aconteceria nos dias de Josias, que ele dormiria em paz, mas que Deus iria mandar isso com certeza. Ora, com o coração quebrantado, o rei leva o povo a firmar, ele e o povo, uma aliança com Deus e a restabelecer completamente o culto ao Senhor em toda a nação. E a descrição de Esdras, que é o possível escritor de crônicas, é que nunca, desde o tempo de Moisés, nunca foi celebrado uma Páscoa como no tempo de Josias, um tempo de alegria. Mas Josias entra numa guerra que é conhecida como a Guerra do Megido, não é? Essa guerra aconteceu em 609
antes de Cristo, e a batalha do Megido é contra Faraó Neco II. Eu sempre me questionei o que é que Josias tinha que se meter nessa guerra, né? Porque Josias não tinha coisa melhor a fazer, não? Deixasse Faraó Neco ir embora, não é? Mas essa é um questionamento fraco da minha parte, só apenas especulativo. O que acontece é que, naquela época, a Síria, que tinha sido um grande inimigo de Israel, era uma grande inimiga de Israel, estava se enfraquecendo. Porque havia um grupo que estava vindo também do Oriente, liderado por um homem chamado Nabucodonosor II, que é o Nabucodonosor que nós conhecemos na Bíblia. Ele era um general, filho de, agora eu não lembro o nome, se era Assibur Bupal, aí vocês vão me perdoar porque eu não vou lembrar aqui do nome do pai de Nabucodonosor, tá bom? Mas ele era o general e era muito querido, e já era como general chamado de rei ou de príncipe mesmo pelos liderados, junto com os medos. Nabopolassar, ok. Eu imaginava que era perto de Nabucodonosor. Então o pai de Nabucodonosor era Nabopolassar, né? Deve ter um número para ele também aí, não é? Mas era Nabopolassar. E então Nabucodonosor vinha derrotando, ele já tinha tomado Nínive, já tinha tomado várias cidades da Síria. E o Egito era vassalo da Síria. E o Egito tinha muito interesse em ficar com a Palestina e a Síria. E esse apoio dado para a Síria seria extremamente importante. E então, se você olhar no mapa, eles passam ali eles tinham que passar pelo território de Judá para darem socorro à Síria em Arã, porque a Síria estava tentando retomar Arã. E o Egito iria para Carquemis para dar apoio na cidade de Carquemis, enquanto batalhava para poder dar tempo os assírios retomarem Arã, certo? O problema é que Josias não queria, Josias sabia disso, sabia para onde o rei Faraó Neco ia, sabia que ia dar apoio aos inimigos de Judá, os assírios, que eram terríveis, e então Josias entra em guerra com Faraó Neco, que diz: olha, não venha contra mim, porque o Senhor é que me manda subir. O autor do livro de Crônicas diz que Josias não deu ouvidos a Faraó, não é? Não ouviu o que Deus falou, o que Faraó disse da parte do Senhor. Josias não fez nada de errado em si, mas pode ser que ele poderia ter tido mais anos de vida, porque quem levava o Egito para Carquemis ou Carquemis, né? Eu imagino que a palavra seria Carquemis, tá certo? Mas aí fica essa questão do português, tá bom? Justamente porque Deus queria entregar nas mãos de Nabucodonosor tanto a Síria quanto o Egito. E é esse contexto, é nesse tempo e nessa guerra, Josias é morto na batalha do Megido. No seu lugar, então, é colocado para reinar exatamente Jeoacás, filho de Josias, que em Jeremias capítulo 22, verso 11, é chamado de Salum. Esse ficou no lugar de Josias. Mas ao invés de seguir o testemunho do pai, não. Ele é um homem que faz o que é mal diante de Deus. Quando Faraó Neco volta da derrota, tira do poder Salum, Jeoacás, e coloca seu irmão, o irmão de Jeoacás, Eliaquim, né, no lugar de Jeoacás, e leva Jeoacás para o Egito. E muda o nome de Eliaquim para Jeoaquim. E Jeoaquim, que era partidário de Faraó Neco, passa a reinar ali na nação de Israel.
É nesse contexto que Deus dá a profecia para Abacuque. É nessa situação. É interessante, né, como nós chegamos até aí, porque é muito importante você perceber como tudo começou lá. Deus prometeu uma terra. Quanto tempo nós temos, Helena, já de programação? Veja aí para mim, por favor. 50 minutos. Ok, obrigado. Então, você percebe claramente, neste momento, que Deus prometeu uma terra, mas Deus disse, olha, vocês precisam servir a mim, vocês devem tratar bem as pessoas. Deus dá digamos assim, uma colher de chá para o seu povo com Josias, trazendo o povo de volta. Esperava-se que depois de tantos reavivamentos, de tão bom tempo, o povo ia querer ficar nas mãos de Deus. Não, irmãos, mas como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mesmo diante de tantas bênçãos, o povo não tem problema nenhum em retornar aos seus pecados, à idolatria, às injustiças, a tudo isso. Eles não têm dificuldade nenhuma. Por quê? Porque nós temos que entender o seguinte: se não for o Espírito Santo trabalhando no coração do homem, do pecador, através da sua palavra, não tem governante que faça uma nação se voltar ao Senhor de fato. Não há. Só o Senhor Jesus é que pode, o seu Espírito pode transformar. Eu repito o que eu falei na mensagem, algumas mensagens atrás. Sabe o que a humanidade vai aprender com esse vírus? O que vai aprender de bom com esse vírus? A resposta é nada. Nada. Se o Senhor não tocar no coração das pessoas, no coração dos meus filhos, da minha esposa, para que a gente aprenda, para transformar o nosso ser, apesar de qualquer coisa que nós passarmos, seja boa ou seja ruim, nós continuaremos de costas para Deus. Porque o nosso coração, sem Deus, é desesperadamente corrupto. Se não for o Espírito Santo, não for o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, se não for o Espírito Santo tratando conosco, nos mudando a nossa vida, mudando quem nós somos de fato, na nossa natureza pecaminosa, Deus pode derramar bênçãos sem medidas. Na primeira oportunidade nós vamos abandoná-lo. E mesmo que seja o contrário, mesmo Deus derramando sua mão de repreensão, se não for o Espírito Santo dele trabalhando na nossa vida, nós endureceremos mais o nosso coração. Ainda que ele mande aviso sobre aviso, é interessante quando nós lemos Amós, eu já estudei Amós com a igreja Ebenezer, ele vai mandando castigo, vai mandando castigo, vai mandando castigo, e você imagina que isso iria transformar o coração da nação. Não. E essa profecia de Amós é para Israel. Não, o povo não muda. O povo trata como se fosse algo natural. Como se fosse, isso é coisa da vida. E não percebe que Deus está trazendo avisos. Deus está dando tempo para que haja arrependimento. Eu trouxe vocês até Abacuque. Nós ainda vamos ver Deus apelando para o seu povo, trabalhando com o seu profeta, mas também apelando para o seu povo. Se Deus não trabalhar o nosso coração, se Deus não, com seu Espírito, não dominar, não tomar a nossa vida, meu querido, Deus pode derramar bênçãos ou pode nos enxurrar de provações e até de calamidades. Para nós não vai fazer diferença nenhuma, porque sempre o nosso coração rebelde estará arranjando uma desculpa para o seu pecado. É interessante como alguns provérbios, que eu não quero dizer aqui que ele é leviano, não é essa a ideia,
Mas lá, sabe aquele provérbio, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Pois é, mas no fundo, se o Espírito Santo não trabalhar na nossa vida, se não trabalhar no sentido de nos convencer a amar a Deus sobre todas as coisas, nem por amor e nem pela dor. Porque o nosso coração natural é enganoso e desesperadamente corrupto. A história está aqui para mostrar. Eu contei para vocês até Abacuque. O que aconteceu? O que nós encontramos em Abacuque? Nós encontramos injustiça, idolatria. E nós encontramos um profeta desesperado. Um profeta que está olhando para a situação da nação e não está entendendo o que está acontecendo. Se nós pudéssemos traduzir o livro de Abacuque numa frase, a profecia de Abacuque, eu diria que seria assim. Então, se você quiser entender o propósito de Abacuque, o que Abacuque nos mostra é: o Senhor, santo e justo, tem propósito e recompensa corretos para todos. Portanto, este fato deve nos proporcionar alegria e confiança nele. A profecia de Abacuque vai nos ensinar isso. Vai nos mostrar que o nosso Senhor é santo, ele é justo, ele tem um propósito para tudo e tem uma recompensa correta para todos. E isso deve nos trazer alegria nele, mesmo que no momento em que nós estamos passando, nós não percebamos o que Deus está fazendo. É por isso que esse é o versículo que eu usei para introduzir esse nosso estudo. Depois de todo o diálogo com Deus, depois de toda essa batalha com Deus sobre o porquê, como, Senhor, por que isso está acontecendo isso, por que isso vai fazer isso, Abacuque encerra o seu livro dizendo: eu me alegro no Senhor, independente do que estiver acontecendo comigo ou com o próprio povo. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é a minha força. A minha alegria não está nos acontecimentos em si. A minha alegria está no Senhor. É interessante que, assim como Jeremias, a profecia de Abacuque nos ajuda a entender os dias antes da invasão da Babilônia. Mostra os motivos e as razões pelas quais Deus derramou a destruição sobre a sua sobre a sua cidade querida e sobre o seu templo. E por que houve sofrimento em Israel? Esse livro nos auxilia, irmãos, também a nos confortarmos acerca da soberania de Deus, bem como as recompensas que a vida nos trará, inevitavelmente, de acordo com aquilo que semeamos. Eu espero que a partir da próxima oportunidade, porque se tudo der certo, no domingo que vem, o pastor Neto estará pregando aqui conosco. Eu fiz esse convite ao pastor Neto, e se Deus permitir, ele estará pregando domingo à noite aqui para nós, tá certo? E aí no outro domingo nós vamos continuar essa mensagem. Não sei se numa live como essa ainda, ou numa transmissão direto da Igreja Batista Regular Ebenezer. Não sei. Estamos com certeza sob os cuidados de Deus. Mas lembre-se, essa história que eu contei para vocês mostra claramente que nós precisamos orar e dizer: Senhor, se eu tenho andado longe dos teus caminhos e não tenho percebido isso, que o Senhor me auxilie a ver, que eu não precise passar por tantas coisas ou ter que colher a dura repreensão e castigo do Senhor pelos meus pecados, porque não dei ouvidos à tua palavra. Essa é uma oração que nós devemos fazer sempre, porque mesmo um crente pode chegar ao ponto de endurecer o coração e os seus ouvidos estarem mocos,
tapados para aquilo que Deus já vem dizendo há muito tempo. Que Abacuque, a profecia de Abacuque, nos ajude a confiar na direção, majestade, soberania de Deus e a também estarmos atentos que aquilo que nós semearmos também vamos ceifar. Vamos orar? Amado Deus e Pai, somos gratos pela Tua Palavra. Obrigado por essa introdução do livro de Abacuque. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Agora ajuda-nos a termos temor do Senhor. Que a profecia de Abacuque nos coloque no coração um temor grande pelo Senhor, um zelo pela Tua santidade, uma preocupação com o que é justo, com o que é correto, uma preocupação com o próximo, mas que nós lembremos que isso tem um reflexo, inclusive um reflexo eterno. Ajuda-nos, ó Deus, cada dia mais a andarmos em conformidade com o Senhor, a percebermos a Tua boa mão e a Tua voz falando conosco, através da Tua palavra e às vezes através dos acontecimentos. Ó Deus, toca o nosso coração, remove de nós aqueles pecados que muitas vezes estão até já acostumados em nossa vida, nós já acostumamos com eles, que nem sentimos mais a repreensão do Senhor. Não permita isso em nossa vida, pelo contrário, que nós possamos sentir o nosso pecado, que nós possamos, ó Deus, lamentar o nosso pecado, nos arrepender do nosso pecado e termos mudança de vida pela obra miraculosa do Teu Espírito Santo. Obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado hoje. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Enquanto Elisua reposiciona a câmera, eu quero convidar o meu filho Eliseu, né? Ele vai vir aqui ao meu lado, porque ele vai me dar uma ajuda com os pedidos de hoje à noite, né? Ele gosta de ler quem são os pedidos de oração. Ele lembra, sabia? Ele lembra dos pedidos. É só... Ok, vai lendo aí para mim. Vai lá, dizendo aí. Quem é o primeiro aí que nós vamos orar? Diga aí. Maria. A irmã Maria e o seu Mauri Chaim. Então, eu gostaria que você orasse o seu Mauri. O irmão Mauri, ele esteve internado, recebeu alta, mas pela sua recuperação completa. E não esqueça também, eu não esqueci de colocar nesse programa, a irmã Cândida e também a sua recuperação completa, tá certo, meus queridos irmãos? A irmã Cândida é a mãe da Eliette, da Carol, da irmã Graça, tá bom? Eliseu, quem é o próximo? Nós temos o Ivaldo, ele é irmão do seu João, que o seu João é pedreiro da Ana. Nós tivemos o nosso grupo de oração, pedindo oração por ele, mas ele já está melhor, então a Ana passou esse agradecimento aí, que resposta de oração. Próximo. Lídia, faz todo o tempo que ela fica aqui. A Lídia está aqui novamente, nós precisamos continuar orando pela Lídia e para a sua família. A Lídia, no caso seu pai, o Elisiário, sua mãe, a Keila, a Suzana, sua irmã, e o Elineto. Quem mais? Deixa eu ver. Nair. A dona Naí, a mãe do irmão Edson, que tem aí uma remota possibilidade de fazer uma cirurgia. Então orem para que não seja necessário, que só através dos medicamentos ela seja curada pelo Senhor. E não esqueçam de orar pela salvação da irmã Naí, ou da dona Naí, tá certo? Quem mais? A irmã Iraci, né, a mãe da irmã Conceição, orem pela saúde dela, ela não tem estado bem de saúde. Orem também pela saúde da irmã Conceição, para que ela tenha saúde para cuidar da sua mãe. Então não esqueça a irmã Iraci, ela tem mais de 80 anos, para quem não conhece, tá bom? Quem mais? Irmão Jacicleia. A Jacicleia, aquela jovem de Boca do Acre que está com uma lesão cerebral por conta de um eu não sei nem se a palavra é acidente ou se é incidente, né? Talvez é um incidente, né? Isso, recebeu um tiro, então ele já está me colocando aí os detalhes. Ok, próximo. O irmão Benedito da Igreja Emanuel, dia 24, estará
fazendo a sua cirurgia, sua primeira cirurgia de vista. Então oremos para que Deus use esses médicos para essa situação do seu servo, tá bom? Próximo. O irmão Arnaldo, que é o irmão do Hebron, um homem de Deus que já serviu muito esse movimento como missionário, está no INTO. A notícia que eu tenho é que ele está se recuperando, mas ainda até ontem estava utilizando o oxigênio, para que ele realmente fique curado e volte para sua casa. Próximo. Josimar. O Josimar é um cunhado da irmã Fabíola, ele é de Boca do Acre também, e a irmã Fabíola pediu oração na quinta-feira pela saúde dele, que ele está com Covid. Quem mais? Tem mais 4. Tem só 4 aqui. A irmã Cordélia, tá bom? A irmã Cordélia, que é a irmã da primeira igreja, ela pede pela sua saúde também. Então orem pela saúde da irmã Cordélia, já uma irmã também de certa idade, né? E uma serva de Deus. Para quem conhece o irmão Hamilton também, é difícil conhecer o irmão Hamilton e não conhecer a irmã Cordélia, né? Mas a irmã Cordélia é a mãe da Geusa, do João Cleider, do Zé Hamilton, né? Eu esqueço o Josué e tem mais a Júnia, né? Também são todos filhos da irmã Cordélia. Próximo. Tá bom. Inês. A Inês é a mãe do Vlad. O Vlad pede oração pela sua mãe e pelo seu padrasto, porque eles contraíram Covid, né? E o irmão também. Então o Pedro, né? O Pedro, o irmão, também recebeu sintomas. E hoje de manhã o Vlad ligou para oração pelo seu pai biológico, que tinha sido acidentado, né? Tu tem notícias? Ele mandou uma outra notícia sobre o pai dele? Não? Ok. E o que nós temos aí? Pedro? Pedro, mas é o outro Pedro. Esse caso é o irmão Pedro. Eu não recebi É o notícia. Pedro do irmão do Tiago. Não, esse é outro Pedro, né? É um senhor que é irmão da irmã Dora, tá certo? Ele tinha ido muito mal para o INTO. Eu não recebi notícias ainda hoje à tarde, mas continue orando pelo irmão Pedro, tá certo? É um servo de Cristo. E nós temos aí na nossa lista, por último, O último é o Anailton. isso, a Anailton é a esposa da Jacileia e ela está pedindo oração por ele, pela saúde dele. Eu queria, a Priscila falou hoje de manhã, agradece a melhora do Eliezer, então muito obrigado também, as orações foram feitas pelo Eliezer. A irmã Eliette está pedindo oração pela saúde do Alan. Então a Eliette pede oração pela saúde do seu sobrinho, o Alan, que é filho da Beth. Tem mais alguém aí que acrescentou alguma coisa? Não, só o irmão Renato Augusto Modesto está agradecendo por mais um ano de vida do seu pai e de sua mãe. Ok. Os dois aniversário no mesmo dia. É, Então, que bom. Os pais do Renatinho, né? um foi dia 19 e outro foi dia 12. Ah, sim. Então, 19 do dia 12, mas Renato agradece mais ano de vida dos seus pais, né? Que bom, graças a Deus. E aí, agora eu gostaria de ver quem está participando conosco hoje à noite. Os irmãos tanto daqui do Acre, como também de fora do Acre, Amazonas, e quem sabe também do Brasil e também de fora do Brasil. Vamos lá, estão conosco hoje à noite, diretamente do Calafate, Natan. Oi, Natan! Boa noite! Nós temos aqui o irmão Francisco, a irmã Lúcia, a sua galerinha ali, né? Galerinha! A irmã Luana Florencio está conosco. Olá! Boa noite. Boa noite, a irmã Adriana de Souza está conosco também. Boa Anne Lima e noite! Luciete. Olá, boa noite, irmãs! Irmão Edson Rodrigues e irmã Raimundinha. Olá, irmãs! Olha, eles estão sorrindo! Eliette Lima e Alan, e nós temos também, com certeza, no caso, também a irmã Cândida, o Felipe, né, por aí. Boa noite! Aí nós temos aqui o Ed, o Wellington e a Marlene. Olá, Ed, bom? família! Irmã Inês, Bruno, e aí inclua a Jacileia e o Ailton, né, o Ailton. Galerinha O do Anilton, Sobral. né? Já perdi o nome. Anailton. Anailton, desculpa. Nós temos também aqui a Gabriela Lira, essa jovem Olá, do trabalho. Gabriela! João Mariano. Olá! Lá da Shalom, do querido irmão Olá, Mariano. Shalom! Denis Clay, Socorro e Davi. Olá, irmão Denis Cleiton, Socorro e Davi! Lucas Duarte. Olá, irmão Lucas! Ju Boa e noite. Fernanda. Olá, O Edson Ju. Luiz, o Edson é cunhado
da irmã Lúcia. Olá! Então é possível que, no caso, a Toninha esteja aí também, Boa tá certo? noite. Boa noite para vocês. Pablo Chaves. Oi, irmão Pablo. Iramar Lima, olha a nossa querida Iramar. Olá, E boa o esposo noite. deve estar por aí também, né? Tião Pinheiro, Maria José e Adriano. Olá, família. René Avilar. E a irmã Gê- Olha, eu gostei demais. Olá, família Vilar. Eu gostei demais da foto de vocês dois. Ficou ótima no perfil de vocês, viu? Ficou muito linda aquela foto de vocês, tá bom? Ok? E aí, Leila, e as crianças de vocês, irmã? Olá, crianças. Milene, Railane, Josué e Gabriel. Obrigado, Elisua. Jeff Demelo, nosso querido lá em Tarauacá, não é? Está em Tarauacá. Tarauacá. Também o irmão Neto e Sueli lá em Sena Madureira. Olá, Sena Madureira. E aqui nós temos o Alfredo e família, né? Alfredo Neto, né? Olá. A família, irmã. Fábia, Letícia. Letícia. E Laís. Muito obrigado, Elisua. Elisua, Relações Públicas aqui. Olá. João Feitosa e família, irmã Janice, Olá, Ricardinho. boa noite. E por aí vai, tá certo? Boa noite. Irmã Janice coloca o nome de John Slam, coloca o nome da família todinha aí, que é porque de vez em quando dá um fora aqui. Olá, família. Faltam duas menininhas, né? Eu também não lembro. É, ok, vamos lá. Olá. E está conosco aquela mulher maravilhosa, quem é? Bruna. Dona Beth, tá certo? A irmã Maria Raimunda está conosco também. Olá, Esther boa Moraes, noite. Moraes de Boca do Acre. Olá, Boca do Acre. Maria Socorro da Azevedo. Olá. Meu boa querido Luiz noite. Fontes. Olá, boa noite. Luizinho, um prazer você estar aqui conosco. E a Júnia Souza está aqui conosco também, a filha da irmã Cordélia. Boa noite. Sueli Santos, ou Sueli, às vezes a pronúncia. Não é? Olá, boa noite para você. Renato, e nós temos o Renato, a Verônica, e aí vocês imaginam o restante, tá certo? Olá, pessoal. Ok, nós temos nosso querido Bruno Trindade, que está conosco Olá, também. Bruno Seis Trindade. Araújo de Tarauacá. Seis Araújo de Tarauacá. A minha nossa querida Branca, Maria Lonilda. Olá, irmã Wagner Branca. Brito, lá de Boca do Acre Olá, também. Tá certo? Wagner Brito. Adriele Lima está aqui. Andriele Lima está aqui conosco, Andriele. Boa E noite. fechando a nossa lista, a nossa aniversariante do dia. A irmã Dona Gracinha. Dona Gracinha. Dona Gracinha. Olha, hoje foi aniversário da G. Gracinha. Parabéns, dona G. Parabéns, irmã Gênesis. Irmã G, Olá. parabéns para a senhora também. Boa Deus dê noite, muitos anos de parabéns. vida. Hoje Mais manhã alguém? Natal. Alguém se manifestou? Arlete Vale Moreira. Arlete, Olá, minha querida. boa Aí a noite lembrança para também para o irmão Albani e para o Alisson. Isso. Ok? Sendo assim, eu gostaria Pastor de. Neto. Pastor Neto! Pastor Neto! Nosso Olá, pregador, Pastor se Deus Neto! quiser, no próximo domingo à noite. Vai estar aqui conosco, tá bom? Olá. Tá certo? Vamos lá. Eu gostaria de cantar com vocês a oração de Abacuque, tá bom? A oração de Abacuque, então você vai ouvir hoje. Nós vamos cantar durante, toda vez encerrando a programação, durante essas mensagens da profecia de Abacuque, a oração de Abacuque. Eu gostaria que você cantasse conosco esse cântico de louvor ao Senhor. E foi muito bem feito. Eu acho que o autor captou, através da música, também a letra da música. Oração de Abacuque. Ainda
Jeová é minha força, firmará os meus pés. Não vacilarei, oh, não vacilarei. Me sustenta o Senhor, querido Senhor. Vamos orar, graças a Deus. Ó Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor é aquele que cuida de nós todo o tempo. Não há um único momento que o Senhor não está cuidando de nós. Mesmo que a gente não consiga ver isso. Mas obrigado porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é que nos dá sustentação, apesar das muitas dificuldades. É que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação Boa aqui noite conosco. aos irmãos. Abraços.